Política Hoje, com Wilson Gomes. A popularidade de Bolsonaro anda mal, sim, muito mal. Mas por que então ele não está sendo tratado como cachorro morto pelo jornalismo e pela opinião pública, nem há uma debandada geral da sua base parlamentar? Afinal, os jornais repetem corretamente que é o governo em primeiro mandato com menor taxa de apoio, pelo menos desde que essas sondagens são feitas. Além disso, é claro que quando se comparam os números de Bolsonaro aos do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, dos dois mandatos de Lula e do primeiro de Dilma, a impressão que se impõe é que o governo atual sequer teve a tradicional lua de mel com a opinião pública nacional e já nasceu impopular. Mas cuidado que você pode não estar olhando direito os dados. Não compare Bolsonaro em agosto de 2015 com dados de governos de 99, 2003, 2007 ou 2011. A memória ativa das pessoas não chega tão longe. Memória de eleitor é como memória de peixinho. É de curto alcance e é, sobretudo, lembrança de traumas e alegrias vividas em primeira pessoa. Nesse tipo de memória, o alcance chega no máximo a 2015. E de que as pessoas se lembram espontaneamente neste período é do segundo mandato de Dilma e do governo Temer. Pois bem, 8 meses depois da posse para o segundo mandato, o governo da presidente Dilma tinha 8% de avaliações em ótimo ou bom e 71% de ruim ou péssimo, 71%. Temer tinha 10% de ótimo e bom e 51% de ruim ou péssimo, pois Bolsonaro tem 29% de ótimo ou bom, o que é 3 vezes mais que Temer e 3,5 vezes mais que Dilma. E tem 38% de ruim ou péssimo, que é quase a metade da reprovação do segundo governo de Dilma no seu 8º mês. Assim, é claro que Bolsonaro vai mal e pode piorar, mas comparativamente ao caos recente, ainda registrado na memória espontânea das pessoas, não aparece como um presidente moribundo e até tem uma cota resiliente e vistosa de admiradores. É por isso que a este ponto, no 8º mês, Dilma já agonizava e era atacada por hienas saídas de tudo quanto é buraco, e Temer sangrava nos telejornais da noite, enquanto Bolsonaro dá para o gasto, apesar de tanta besteira que faz e de tanta porrada que recebe. Os cerca de 30% que continuam com Bolsonaro achando o ótimo ou bom não são em número suficiente para elegê-lo novamente. É claro que não, mas os que de fato gostam dele já não representavam número suficiente nem mesmo durante as eleições de 2018, e ainda assim Bolsonaro conseguiu completar o que lhe faltava para ganhar a presidência usando os antipetistas e antipolíticos que superabundavam então e ainda há de sobra por aí. Notem que os dados das sondagens dizem claramente, primeiro, qual é o tamanho do bolsonarismo, 30%, e segundo, que o bolsonarismo com base de apoio popular de Bolsonaro não mudou desde a posse. Eram 32% aos 3 meses de governo e agora, 8 meses depois, são 30%, segundo o Datafolha. A proporção dos que rejeitam o governo evoluiu também muito pouco desde a posse. Quem parece estar se distanciando de Bolsonaro pouco a pouco é o bolsonarismo light, o antipetista que se converteu em eleitor e torcedor de Bolsonaro em 2014 e início de 2015 porque evitar a volta do PT à presidência era a sua prioridade política e existencial. Há muita água ainda por rolar, mas enquanto houver petismo e antipetismo, e estes forem os principais motores da política nacional, um apoio popular em torno de 30% será suficiente para garantir a Bolsonaro não apenas sobrevivência política, mas também, quiçá, uma reeleição. O cálculo é simples e cristalino e se resume em uma sentença: o que faltar ao bolsonarismo, o antipetismo completa. Funcionou assim exatamente em 2018, quando faltou ao PT e a Lula a percepção de que naquela eleição eles não eram simplesmente atores de uma disputa eleitoral, mas sim o que a maioria dos eleitores considerava o principal problema do país. Repito, na eleição de 2018, uma grande parte dos eleitores considerou que Lula e o PT
eram o principal problema do país. Formou-se então um curioso e perverso circuito em que quanto mais força Lula e o PT demonstrassem, mais alimentavam a reação do antipetismo e o sentido de urgência de votar no candidato com maior probabilidade de salvar o Brasil do Partido dos Trabalhadores e da influência de Lula. 2019 está sendo o ano em que o eleitor convertido a Bolsonaro no ano passado começa a enxergar o que havia por baixo da armadura do campeão do antipetismo e, crescentemente, desgosta dele. Mas o bolsonarismo não. Este continua onde sempre esteve e confia que, quando for necessário, o antipetismo continuará a ser o conveniente hospedeiro de que ele precisa para que se torne uma maioria eleitoral, embora, na verdade, seja uma minoria demográfica de não mais que 30% da população em idade de votar. Bolsonaro tem, de fato, um governo de minoria. Uma minoria de 1/3, que precisa assombrar um 2/3 da população com a ideia de que o monstruoso 3/3 precisa ser mantido longe do poder. Enquanto o truque ilusionista durar, nós, os outros 70%, a maioria, seremos governados pelos 30% que souberam nos dividir e nos fazer odiar uns aos outros. E segue o jogo. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.